Fala galera, aqui quem fala é o Gleison Santos. Estou mais uma vez aqui para fazer análise de quadrinho. Antes de começar, eu vou pedir perdão se minha voz estiver meio ruim, por causa que esses dias eu estava meio adoentado e ainda estou em recuperação. Hoje eu vou trazer aqui uma nova vítima para a gente analisar, do grupo All Comics. E aí eles permitiram eu fazer uma análise do quadrinho deles chamado Headline, Red Lead. Red Lightning. Ok, um quadrinho incrível dessa galera. Que eu vou estar aqui analisando mais a arte em si deles. Eu quero apontar mais algumas coisas que a gente poderia estar estudando junto, analisando e vendo como é que a gente poderia melhorar. Nesse vídeo eu vou fazer abordagem de 3 tópicos. Então eu vou começar falando sobre a perspectiva, aí talvez eu fale brevemente sobre um pouco do enquadramento, aí por fim eu falo sobre as expressões, onde é que eu vou abordar mais profundamente. E desde já, obrigado a galera aí do All Comics por permitir eu analisar o quadrinho de vocês. Bom, eu vou começar falando sobre a perspectiva. A perspectiva do ponto de vista do observador é muito importante. O objeto que está em relação ao observador pode fazer muita diferença quando você quer mostrar alguma coisa ou mostrar uma ambientação ou um espaço em si. E você tem que manter aquelas proporções para que as perspectivas em relação do observador não fique algo estranho. A partir de observações que você faz no cotidiano é que você consegue perceber a relação de tamanho e altura e profundidade. De vez em quando, assim, principalmente no início, quando ele aborda mais cenários, um pouco mais amplo em relação dos personagens com o ambiente, às vezes acaba dando um errozinho. Assim que você bate o olho, você percebe que tem algo estranho. Eu vou focar agora aqui na minha prancheta aqui onde eu estou usando o Made Bang Pro analisar com vocês. Vou riscar aqui um pouquinho e mostrar para vocês o que eu quero dizer sobre relação de perspectiva com o observador em relação ao cenário e tal, para vocês verem o que eu quero dizer. Tipo aqui, ó, nessa cena aqui, aonde tá a protagonista da obra, Red Lightning. ela tá aqui de patinete nessa rua, provavelmente uma avenida e tal, ela tá passando aqui de patins. Se vocês perceberem, ao fundo onde ela tá aqui, tem um prédio. O prédio vocês percebem que existe vários andares. Em a minha percepção, eu vejo um andar, 2, 3 e 4. São 4 andares aqui que eu percebo. Mas se você ver claramente, se eu pegar ela e puxar para esse prédio aqui, onde ele está atrás dela, mais distante, vocês vão perceber que ela vai ficar mais ou menos dessa altura aqui em relação ao prédio. Se eu pegar e arrastar ela para mais próximo, vocês percebem que tinha algo estranho, tá? Ela está muito maior do que deveria ser. Em relação dela, também o espaçamento da rua, para ser uma avenida, a relação do tamanho dela dá para botar uma, duas, três dela aqui do lado, correndo aqui, preenche a rua completamente. E você percebe que realmente existe esse erro de perspectiva, ela está muito grande em relação a um ambiente. Então eu sugeria ou ele aumentar mais, fazer tipo aqui a entrada do prédio, subir mais, fazer o térreo aqui as portas da entrada, e alargava mais essa rua mais para cá, já que a linha de perspectiva ela puxa daqui e ela vem para cá. Então eu puxaria mais ainda essa rua para cá, ou seja, essa beirada aqui não existiria. Talvez eu puxaria ela mais para perto do enquadramento aqui, fazer ela um pouquinho maior, mais ou menos dessa altura aqui, para mostrar mais profundidade. Aí vai ficar meio estranho, então talvez eu puxaria ela mais para cá, só que um pouquinho maior, e ver que essa linha de perspectiva ela tá se encontrando bem aqui. Ah, tá muito poluída aqui, ó. Ele puxou a linha de perspectiva do cenário bem aqui, ó, nesse ponto aqui. Eu tô achando muito pequeno
e talvez por causa disso fez com que a rua ficasse menor. Por causa disso, talvez eu puxaria a linha mais lá pro horizonte mesmo, bem mais fundo, para dar uma sensação talvez de espaçamento. Outra relação aqui é esse aqui, ó, nesse corredor onde ela está correndo. Você vê claramente que os armários estão muito menor em relação a ela. E aqui quando vira o ângulo, vê que ela parece bem pequenininha em relação aos armários. Parece que aquela aqui ela tá maior e aqui ela tá menor. Talvez, para não dar esse tipo de erro, talvez eu teria puxado esse armário e esse daqui teria botado só um pouquinho maior assim. Já daria para dar aquela enganação de profundidade. E aqui também tamparia todinha essa área aqui, esse armário aumentaria realmente cobrindo todinho, para mostrar que ó, tem profundidade, ali tem a continuação. E talvez ela aqui ainda tô achando muito pequena em relação a essa cena. Talvez aumentaria mais um pouquinho ela, afastaria mais um pouquinho. E assim, talvez essa sensação de pequeno e grande diminuiria em relação à perspectiva do cenário. Agora vamos falar sobre um pouco enquadramento. Vocês têm que tomar cuidado. Enquadramento é algo muito presente no quadrinho. Você tem, tipo assim, cada autor faz o seu estilo próprio, a sua maneira de como ele quer trabalhar os enquadramentos. Tipo assim, você limita a visão a partir do enquadramento, você brinca com ele. Quando você faz uns planos grandes no enquadramento, você quer mostrar mais coisa, junta mais enquadramento, focando mais no rosto, você quer mostrar mais tensão, expressar melhor o que o personagem está sentindo, etc. E no momento que você utiliza os enquadramentos de uma maneira errônea, acaba ficando meio esquisito. E tipo assim, você quer transmitir uma mensagem através daquele enquadramento e no final mostra outra coisa que não deveria mostrar. Vamos aqui voltar pro meu Made Bang Pro. Vou mostrar aqui uma que realmente é um erro de enquadramento. Claro que eu vi vários outros erros, tipo erro onde corta no queixo assim, talvez dependendo da cena. Claro, quando você quer dar um corte assim no queixo, você quer mostrar mais um olhar e tal, mas quando não é, não faça isso. O que eu achei mais gritante em questão de enquadramento é isso aqui, ó. Vocês não podem permitir isso aqui, é errado, porque tá parecendo que é uma linha puxando o pescoço dele para baixo. Parece um tipo de sufocamento no personagem. Você vê claramente não tá relaxado na cena, entendeu? Então não faça isso, galera. Ou vocês continuam fazendo o resto aqui da roupa dele aqui e tal, ou vocês faz outro tipo de corte, outro tipo de enquadramento, porque isso aqui não é legal. Ou vocês cortam aqui, faz um corte mais ou menos pra cá, mas não faz esse tipo de corte. Ah, mas eu quero colocar mais dinamismo e tal. Seria mais interessante se fosse ao contrário. Se fosse ao contrário, tá vendo bem aqui o corte, tá vendo esse meio retangular que vocês, ficaria muito mais legal se o corte fosse aqui nessa área aqui e não aqui, entendeu? Então cuidado nos enquadramentos. Às vezes você quer fazer um enquadramento diferente, no lugar de estar fazendo algo legal, acaba ficando uma coisa um pouco esquisitona. E por fim, galera, agora vamos falar das expressões. Expressões é algo essencial para quem quer fazer história em quadrinho. Tipo, se você não souber trabalhar corretamente expressões, o quadrinho acaba ficando meio monótono, meio parado, meio algo tipo sem vida. As expressões é tão importante como a própria história. Mesmo se aquela história tiver pouca expressividade, de vez em quando algum personagem ali vai ter que botar expressões, contar aquilo que ele quer transmitir, aquela mensagem. Mesmo se o quadrinho não tiver diálogo nenhum, as expressões vão estar presentes. E se você não tiver um domínio das expressões, de usar de uma maneira correta, como deve ser usado, usar as expressões em determinado sentido, e tipo, se você não souber dominar isso corretamente,
acaba gerando alguns erros que você não queria que tivesse ali presente no quadrinho ou na sua história, vídeo e tal. Então, cuidado. Ah, mas tem uns personagens chibis que alguns mangaka faz para dar um alívio cômico e tal. Então, se você utiliza isso, use o seu estilo, que não venha ser tipo alterar demais o seu enredo ou a sua história. Tipo assim, teve uma cena onde a protagonista vai encontrar uma amiga dela que tá numa bike, ela dá um susto nela. Tipo assim, eu já vi outros personagens chibi dela com os personagens que fica legal, mas nessa daqui, quando ela toma um susto, ele quis desenhar uma expressão exagerada, acaba ficando modificando demais a personagem, que fica até reconhecível. E quando volta assim a personagem do seu estado normal, dá um quebra gigante. Então toma cuidado com isso. Outra, na hora de usar a referência, outra cena que me chamou a atenção foi o uso do Jojo Bizarro, determinada página. E aí ele quis fazer aquele humor, aquele gracejo, aquela referência do Jojo Bizarro. É legal, mas a maneira que ele utilizou foi errado. Mas que sentido? Então quer dizer que eu não posso usar o Jojo Bizarro? Não, poder pode. Mas se olhar o contexto do estilo que o desenhista estava fazendo as piadas no decorrer da história, houve uma quebra grande e fez com que eu me deslocasse da história. E isso não é legal. Quando você quer fazer humor, você quer que mantenha ali no núcleo, onde os personagens ficam todos assim em harmonia. Mesmo se você colocar uma expressão exagerada, vai estar dentro do contexto. E no decorrer da história eu não vi tipo um exagero como eu vi no Jojo Bizarro. Se fosse eu manteria tipo assim a mesma piada do Jojo Bizarro, mas com as proporções dos personagens. Não tipo assim, colocaria na mesma pose, talvez no mesmo peso de expressividade, mas com as proporções dos personagens. Ele quis colocar muito músculo, deslocou muitos personagens ali da cena e morreu ali mesmo, só para fazer aquela piada do Jojo Bizarro. E a história não tem esse tipo de humor, porque teve essa alteração de humor. E aí você continua lendo a história, você não vê mais esse tipo de exagero nos próximos capítulos ou nas próximas páginas. Então, se você quer fazer uma referência, faz conforme o seu estilo. Se o meu estilo é esse tipo aqui, eu vou continuar sendo esse. Ah, meu estilo é assado, então faça aquele estilo assado que você sempre faz. Tipo, se o meu humor é sempre exagero, modificando a massa corporal dos personagens, trazendo bastante referência, então continue com esse estilo. Se não, tenta encaixar aquele estilo daquela outra pessoa, aquela homenagem, aquele cena específica, tipo Exterminador do Futuro, pega uma cena assim, quero colocar uma coisa, mantenha aquele estilo onde as pessoas vão ver a referência do Exterminador do Futuro, mas baseado no seu próprio estilo. Por fim, tá de parabéns, gostei da colorização, gostei de alguns designs dos personagens, muito bom. Alguns personagens têm aquela carisma, aquela pegada bem legal de se ver. A questão de prática, quanto mais você praticar, mais vocês vão corrigir esses erros, mais vocês vão refinando a sua arte. Então, desde já, obrigado ao grupo All Comics por permitir essa breve análise do quadrinho dele, mais da arte em si. E quem quiser também que eu faça uma análise de um quadrinho ou de uma ilustração, fique à vontade para pedir. E desde já, obrigado, fique com Deus e até a próxima. Falou, tchau.